Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Rafael, eu sou ex-aluno da Unijuí também e hoje eu trabalho como diretor de arte na Santo de Casa, que é uma agência de endomarketing, e a gente trabalha com comunicação interna nas empresas. A Nilce, professora de vocês e minha ex-professora, ela pediu para eu falar um pouco sobre como é a profissão de direção de arte e o que a gente faz e coisas a respeito disso. Bem, a primeira coisa que ela me pediu para eu falar para vocês é o que faz um diretor de arte. Bem, basicamente o diretor de arte ele é o responsável por dar o tom estético de uma campanha ou de uma peça. Ele vai desde a questão de escolher a proposta criativa, que é a ideia do conceito de imagem, ou a ideia da peça ou da campanha, desde escolher o tipo de fotografia, como essa fotografia vai ser, como é que vai ser o modelo, e manipular as imagens ou os desenhos, né, que é a arte, para essas peças ou para essa campanha. O diretor de arte ele normalmente trabalha com uma dupla de criação, que é o redator. O redator ele é a pessoa que vai trabalhar contigo e te ajudar a criar esse conceito de campanha ou de peça. E ele vai ser a tua dupla, o teu parceiro de trabalho. E nas minhas experiências, eu já trabalhei em agências menores e eu já fiz as duas coisas também, de ser diretor de arte e ser redator também. Então é legal porque tu já aprende a pensar o texto junto com a peça. E vão ter momentos também que tu não vai ter uma peça com imagem propriamente dita, tu vai ter aquela peça all type, que é uma peça que é um texto trabalhado de uma forma artística diferente e tudo mais. Bem, as minhas experiências com duplas de redação foram muito legais, todos os meus pares de criação foram pessoas bem bacanas. Eu já trabalhei de duas formas em agências aqui em Porto Alegre. Eu já trabalhei com dupla de redação fixa, que é aquela pessoa que trabalha contigo em todos os jobs, que trabalha contigo trocando ideias para todos os materiais, todas as coisas que tu vai fazer, que é da forma que eu trabalho hoje, na Santo de Casa. E eu já trabalhei com duplas randômicas, que é assim, entra o trabalho e daí tu trabalha com um redator, um dia tu trabalha com um redator para um job, para um cliente, no outro dia tu trabalha com um redator diferente para outro job, para outro cliente. Isso também é legal porque tu acaba conhecendo mais gente e formas diferentes de trabalho e ideias diferentes, o que é bem bacana. Isso acontece às vezes por quê? Porque tem, normalmente nas agências que tu tem um volume de coisas, a parte da direção de arte ela demora um pouco mais para ser executada do que a parte de redação. Porque o redator normalmente ele vai ser só por criar o conceito, criar os textos da peça, e ele também vai ser responsável por criar roteiro de vídeo, se tiver filme na tua campanha, ele vai ser responsável por fazer texto de internet, se tiver texto de internet, spot de rádio, e tu vai ter que fazer toda a parte visual disso. E, por exemplo, num vídeo, numa propaganda para TV, o redator ele vai escrever as falas, vai escrever o roteiro do comercial, e tu vai ter que fazer para mostrar para o cliente vai ter que fazer um storyboard disso. E daí tu vai ter que fazer várias telinhas de cada parte dessa história para o teu cliente entender visualmente qual é o conceito da campanha. Então às vezes acontece isso. Enquanto o redator ele faz uma coisa em meio dia, o diretor de arte demora um dia e meio. Então, para o redator não ficar ocioso, às vezes tem agências que trabalham com 2 diretores de arte por redator, ou às vezes até 3, dependendo se é um redator júnior, sênior, diretor de arte pleno, júnior, dependendo da forma como a agência é organizada. Outra coisa que a Nilce pediu para mim também, vou colar, foi para eu falar um pouco das características dos diretores de arte. Bem, eu conheci alguns diretores de arte durante esses anos e eu acho que a principal característica de todos é
sim, tu tem que ter um conhecimento técnico para executar a campanha, tu tem que ter um conhecimento de software, né, de Photoshop, de InDesign, de Illustrator, mas tu tem que ter muito mais tu tem que ter um acervo, um conhecimento, tu tem que ter bagagem também de referências para poder usar essas coisas de cinema, às vezes até música te ajuda, uma coisa visual, por causa do conceito, por causa da capa do álbum, por causa do clipe. Então, exposição de arte, revista, tudo que tu puder consumir de material cultural ajuda muito na tua direção de arte e ajuda muito no teu trabalho. E isso acaba te influenciando, os artistas que tu gosta, os ilustradores que tu gosta, isso acaba te dando muita referência para te ser um diretor de arte bacana. Outra coisa que é importante também, e que eu vejo que acontece no mercado, é que está mudando com o tempo, porque os formatos de agência estão mudando, os veículos estão mudando, as mídias estão mudando, a internet está mudando, todos os meios de comunicação, né? Tudo converge na internet, tudo converge em rede social. Então, cada vez mais, dentro da agência, tu recebe um pedido de não existe mais a separação de tu criar on ou tu criar off. Tu tem que criar uma campanha, tu tem que criar um conceito e tu tem que criar de uma forma que isso seja aproveitado e que seja bem comunicado para o consumidor, essa ideia do teu produto. Então tu hoje tem que ser um profissional multimídia, não adianta mais tu criar um anúncio de jornal, tu criar o storyboard para TV, tu criar o e-mail marketing ou o post de Facebook. Tu tem que dominar um pouco de tudo, tu tem que dominar as linguagens, tu tem que dominar os formatos. E isso vem muito com uma questão de estudo e a forma como as agências trabalham também hoje. Tu tem que saber fazer. Se tu souber fotografar, bom. Se tu souber editar vídeo, bom. Se tu souber animar vídeo, melhor. Se tu souber ilustrar, show de bola, não é meu caso. Mas todas essas habilidades, quanto mais multitarefas ou quanto mais híbrido tu conseguir ser profissionalmente, eu acho que as agências procuram cada vez mais esses profissionais. Porque agora tu não tem que mais pensar para um formato, tu tem que pensar para todos os formatos e tem que pensar para todos os formatos de formas diferentes, mas que criam uma unidade. Então tudo isso é um desafio que várias agências e vários profissionais estão enfrentando hoje, e eu acho que esse é um aspecto que pode levar em conta se tu quiser ser diretor de arte. Outra coisa aqui, vou falar de novo, que a Nilce pediu para eu comentar com vocês, são dicas para os estudantes. Bem, dicas gerais, quem sabe, que é mais ou menos nisso que eu estava falando. Tenta aprender um pouco de tudo, tenta aprender fotografia, tenta aprender ilustração, tenta aprender edição de vídeo, tenta aprender a fazer GIF no Photoshop. Aí um pouco mais além tu pode aprender a trabalhar no After e fazer animações não tão complexas às vezes. Então aprende um pouco sobre programação, aprende um pouco sobre formatos de mídias digitais, aprende tudo que tu puder. Acho que seja um curioso por natureza, procure sempre mais conhecimento e em todos os sentidos. Outra coisa que eu acho importante, além de tudo isso, que já é bastante coisa, mas é uma coisa que está sendo cada vez mais cobrada dentro das agências, é uma questão estratégica e não só criativa das duplas. O redator e o diretor de arte, eles não são mais só as pessoas criativas, eles são as pessoas que têm que te dar uma projeção de como a campanha vai funcionar, eles têm que trabalhar junto com o planejamento e eles têm que ter as ações de uma forma muito clara e de uma forma executável, e isso tem que ser palpável, porque os clientes não têm mais um rio de dinheiro, principalmente quando tu não trabalha com clientes gigantes. Então tu tem que saber utilizar o dinheiro do cliente da melhor forma, e isso requer um pouco de experiência em planejamento, em quais mídias sugerir, onde é que eu vou usar, onde eu vou tentar ser mais tradicional. E isso acho que é um desafio e é uma coisa que o profissional que tiver isso no mercado com certeza vai ser um diferencial. Tu não ser só
o diretor de arte artista, porque essa discussão que existe entre propaganda é arte, propaganda é só para vender produto, é uma discussão muito antiga, mas que a gente sempre tem que lembrar que a diferença da arte e da propaganda é que pela propaganda alguém está te encomendando e alguém está pagando e alguém está investindo para vender um produto em cima do que tu está criando. Tu pode fazer um produto muito bem feito, tu pode fazer uma coisa esteticamente muito bacana, mas tu não pode esquecer que tu está vendendo um produto. Então acho que esse é uma linha tênue que é importante tu sempre ter na cabeça, e é uma dica assim quando tu for criar uma coisa para um cliente. Tem que ser bonito, tem que ser bonito, tem que ser inteligente, tem que ser, porque as pessoas não querem só coisas legais, gatinhos no Facebook, mas acima de tudo tem que funcionar para o cliente, tem que trazer resultado. Então isso é uma coisa muito importante hoje para quem quiser também trabalhar com criação, que agora já não requer só criação, tu tem que ter um planejamento também alinhado com tudo isso. Bem, eu acho que em termos gerais é mais ou menos isso que eu tenho para falar rapidinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço a Nilce pelo convite, é muito bacana poder participar também dessas aulas e tudo mais. E bom estudo, boa sorte para todo mundo e valeu, muito obrigado. Tchau, tchau.